Ei, tudo bom com você? Prazer em te conhecer. Eu sou o Juan e hoje eu tô aqui para falar com você um pouquinho sobre qual é, na minha opinião, a principal diferença entre professores comuns e professores incríveis. E eu queria começar esse papo te fazendo uma pergunta. Você consegue se lembrar do nome do seu professor ou professora favorita na época do colégio ou da faculdade? Olha, tem uma chance muito grande de você se lembrar sim do nome dessa pessoa e eu queria te pedir um favor. Aqui ao longo desse vídeo, toda vez que eu falar professor incrível, eu quero que a imagem dessa pessoa venha na sua cabeça, tá? Talvez você tenha mais de um professor favorito, não tem problema, mas aqui para esse vídeo ficar um pouquinho mais simples, eu queria pedir para você escolher um deles, tá? Então, aquele que seu coração mandar, escolhe que esse é o nosso professor incrível aqui, exemplo desse vídeo. Legal? Ok, então agora, tenta lembrar das aulas dessa pessoa e tenta imaginar qual você acha que é a principal diferença entre esse professor e os demais. O que separa um do outro? Qual que é aquele ingrediente mágico? Olha, eu vou dizer pra vocês, na minha opinião, que ingrediente mágico é esse, que na verdade não tem nada de secreto, ele é bem óbvio na verdade, mas que tem uma pequena armadilha nele. E é aí que mora o perigo, na minha opinião. Que quando você consegue entender isso de verdade, você começa a trilhar o caminho para se tornar um professor incrível. Aquilo que eu vejo como um professor incrível. Então, beleza. Já dizendo de cara, esse ingrediente mágico para mim é paixão. Pura e simplesmente paixão. Mas, Juan, paixão pelo quê? Né? Porque se você tem paixão por alguma coisa. Legal, concordo. E a resposta mais simples para essa pergunta é paixão por aquilo que se ensina. E essa resposta está certa. Mas é aí que mora o perigo. Lembra desse seu professor incrível? O que ele ensina? Bom, para responder essa pergunta, eu quero dar o meu exemplo de qual era o meu professor favorito. O meu professor favorito, eu tive a oportunidade de estudar com ele no primeiro ano do ensino médio e no segundo ano do ensino médio. Ele foi meu professor de física. E no terceiro ano do ensino médio, calhou dele não ser é, escolhido para ser um professor da minha turma, mas eu confesso que de vez em quando eu fugia de algumas aulas para assistir aulas dele, porque eu adorava a aula dele. E quando eu tento me lembrar das aulas dele, eu lembro de várias coisas. Primeiro, eu lembro que ele falava com uma voz bem calminha, assim, ao longo da aula toda, todo mundo parava para prestar atenção em tudo que ele estava falando. Eu lembro que ele o tempo todo interagia com os alunos, tentando engajar a participação do pessoal, né? Mas o que mais vem na minha cabeça, assim, com maior facilidade, é que eu não sentia o tempo passar naquela aula. Eu entrava para assistir a aula desse professor, viajava naquilo que ele estava falando e a aula acabava e eu nem percebia. Isso parece familiar para você? Quando você lembra do seu professor incrível? Essa característica, na verdade, é bem comum é, entre esses professores incríveis. E como é que eles fazem isso? Olha, era nítido para qualquer um, né, na sala do meu professor favorito que tinha muita paixão ali, né? E é justamente isso, paixão por aquilo que se ensina. Foi essa a conclusão que a gente chegou ainda há pouco. Mas o que ele ensina? Olha, eu acredito muito, e é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, que professores comuns ensinam matéria, né? Professores comuns ensinam matérias. No meu caso, esse professor ensinava física. Mas professores incríveis vão além disso. Eu acredito que professores incríveis não ensinam só matérias. Professores incríveis estão comprometidos o tempo todo em ensinar alunos. Essa é a principal diferença para mim. Tenta pensar no seu professor incrível, seja lá qual foi a matéria que ele ensinava. Quando essa pessoa estava preparando a aula dela, o que você acha que mais passa na cabeça dele, dessa pessoa? Ele está pensando na matemática, no português, na física? Ou será que ele está pensando em como tornar a próxima aula uma experiência incrível e maravilhosa para você e para todos os outros alunos? Olha, eu acredito muito que ele foca muito mais na segunda opção.
E é por isso que eu tô aqui. Foi para isso que eu criei esse canal no YouTube. Eu acredito que eu tenho muito a aprender para me tornar um professor incrível. Eu estou entrando nessa estrada agora para aprender o máximo que eu puder para chegar lá. E eu criei esse canal para compartilhar com vocês o que eu for aprendendo ao longo do caminho. Há alguns dias, uma pessoa que trabalha comigo me fez uma pergunta que meio que me acordou que eu devia falar sobre isso num vídeo. E a pergunta dele foi: Juan, você consegue se imaginar daqui a 5, 10, 20 anos dando aula das mesmas coisas? Você não acha que você vai encher o saco? E quando ele me perguntou isso, eu lembrei disso que eu acredito, que professores incríveis não ensinam matérias, professores incríveis ensinam alunos. E se o professor entra com o mindset de pensar que eu vou dar uma aula de matemática, eu vou dar uma aula de física, ou seja lá qual for a matéria, ao longo dos anos isso vai se repetindo, né? E se você pensar dessa maneira, vai ser repetitivo, vai começar a ficar chato. Mas se o professor entra com o mindset de caraca, nesse ano eu vou conhecer novas pessoas, eu vou participar da história de outras crianças, de outros alunos, e eu vou poder contribuir da maneira que eu posso, da maneira que eu melhor puder para enriquecer a vida desses alunos. Eu acho que isso faz com que eu consiga, sim, me imaginar daqui a 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos dando aula, dando as mesmas aulas para esses alunos, porque não são as mesmas aulas, né? A gente sabe que mudaram os alunos, mudou o aluno, mudou a aula e é nisso que eu acredito. Então, se você não concorda com alguma coisa que eu disse aqui ou com tudo que eu disse aqui, cara, ótimo! Eu quero muito aprender com você. Então, bota aqui nos comentários aquilo que você acredita. Se você acha que existe alguma outra coisa que é a principal diferença entre professores comuns e professores incríveis, eu quero muito saber o que você acha. Então, bota aqui nos comentários. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Eu estou planejando colocar aqui tudo que eu achar que tem valor na minha aprendizagem. Então eu quero muito trocar isso com vocês. Então se inscreve no canal se isso te interessa. Se isso não te interessa, mas você conhece alguém que pode se interessar, compartilha com ele. Vai aqui, né? E para esse primeiro vídeo é isso. Eu queria falar com vocês sobre qual é a principal diferença entre professores comuns e professores incríveis. E aí, entendeu? Tchau, tchau.